Alô? Hoje é dia 1º de setembro de 2017. O inusitado programa Pulando a Cerca. Vamos começar Pulando a Cerca com o nosso Inácio Boca de Trombone, o ilustre Inácio. Fala, Inácio! Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. E o palhaço que é? Não vou dizer. Assistam hoje, porque cobriu de lona é circo. Descobriu, sempre é pulando a cerca. Daniel, pule a cerca de novo. Fala, Inácio! Grande apresentação. Isso que é televisão ao vivo de verdade. Olha só, o nosso programa Pulando a Cerca é um inusitado programa. Não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, como a vida. A vida é um pular cerca. Pular cerca por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Saúde, educação, justiça, arte, ciência e vida. Ô Zé, o programa é um pequeno programa, uma grande bandeira. Pois é, nós sempre convidamos uma fração importante da população do Brasil, que é 517 anos, vem pulando a cerca. Ah, que esforço! Consegui pular a cerca, poxa. Bom, o apresentador do programa sou eu, Daniel Sulturanski, médico. O único apresentador no mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença mais mata do Brasil no mundo, estão no ar pulando a cerca. Bom, vamos chamar, mais uma vez, um ilustre, como todos foram aqui ilustres, convidados, um simpaticíssimo, um atuadíssimo, um gostosíssimo, cultíssimo, orientadíssimo, atorzíssimo, Ricardo Romão, sem pular cerca. Olha que eu tô indo pular essa cerca. Oba, epa. Eu vou no 3, eu vou no 1, é no 2, é no 3. Epa, pulou. Aqui, olha só, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete, à tarde à noite. Olha só, Ricardo Romão. Sou eu. Fez xixi? Oi? Fez xixi? Fiz xixi, acordei bem, posso dar um bom dia? Claro que sim. Posso dar uma boa tarde? Sim, claro. Posso dar uma boa noite? Também. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que simpatia, olha só. Ô Daniel, posso fazer uma pergunta rápida? Faz. Dormiste bem? Bem, claro que sim. Acordou bem? Sonhei com você. Sonhou bem? Sonhei com você. Olha, sonhando comigo é sonhar Olha super só. bem. Olha que beleza. Então vamos passar o dia bem? Já passamos. Então vamos continuar nele. Claro que sim. Como se fosse num trem? Já. Ali, ó. O Tenzinho. Saindo. O Tenzinho Caipira. Olha. Muito melhor. Ricardo Romão, qual é a tua idade? Eu sou do Antônio Pedro. A tua idade? Ah, minha unidade? Não, minha idade. Idade. Eu posso falar a idade? Deve. Então eu vou falar assim, sem nenhum tipo de problema. Eu tô com 57, mas se eu passar na rua, todo mundo diz que tem 56, sem problema nenhum. Você é garoto, eu tenho 95, tá começando. Você sabe que eu te conheço quando eu era pequenininho, né? É? É, eu te conheci dentro do hospital Henrique Roxo, o antigo Heitor Carrilho. Sim. Você era acadêmico de medicina, eu era pequeno. E meu pai era o administrador do hospital. Ah, é? Isso, Ah, o Dr. Romão. Romão. E aí eu lembro de você, a gente entrando lá por dentro, que era meu pai, ele levava sempre os filhos dele para conhecer o presídio. O hospício? É o hospício, né? Como disse ali. E aí a gente chegava lá e estava você lá, cuidando dos pacientes, estudando, você era acadêmico ainda. Né? Ou seja, a gente tem um bom tempo aí de estrada. Isso mesmo. Né? Então, ele está começando, eu tenho 95. Olha só,
Romão, você nasceu aonde? Eu nasci na cidade de Niterói, em Santa Rosa, especificamente. No ano de 1960, era uma tarde bonita, tinha um sol bacana. E na hora que o médico me viu, se eu não me engano, o nome dele era Dr. Altamiro. Sim, Altamiro. Isso, aí... Foi um professor? Isso, aí quando eu nasci, que ele olhou, ele falou, hoje é dia de felicidade. Eita. Ele chegou. E aí minha mãe já chegou pra mim e falou assim, esse vai ser o Ricardo. Eu falei, bonito o nome. E dali pra cá, é só alegria o tempo todo. E como é que foi a tua infância aqui em Niterói naquele tempo? Pois então, olha só. Eu primeiro morei no Fonseca, né, na cidade do Fonseca, que era um bairro... Aqui em Niterói, na época, ele era como se fosse um bairro da periferia. Eu vou interromper você, olha só. Me interrompa. É o seguinte, vou localizar que o programa vai para a internet. A gente está falando em Niterói. A pessoa na China não sabe o que é. Ah, é verdade, Então, cara, Niterói, Estado do Rio, Exatamente. Brasil. Isso. Foi a antiga capital, né? Isso. O Brasil, mundo, universo. Universo. Niterói. De Niterói para o mundo. Universo. Para o mundo. Para o mundo. Que isso. Mas como é que foi a tua infância? A minha infância foi uma infância muito legal. Eu sou banguense, né? Meu time é Bangu. Eu comecei a ser Bangu aos 6 anos de idade, gostava muito de soltar cafifa. E Bangu? Bangu. Sou eu e mais... Uma Kombi. Aproximadamente uma Kombi, mas ali, fervorosos, a gente acredita. Claro que sim. Né? E como criança eu continuo até hoje com esse sentimento de acreditar no Bangu, de acreditar na cafifa, que eu era um grande cafifeiro aqui em Niterói. Isso até os meus 10 anos, 12 anos. E depois eu fui crescendo, virei um bom adolescente aqui, skatista, surfista, soltador de cafifa sempre, que era o meu ritmo de vida. Mas calma, eu estava afobado, olha só. É porque eu já fui para adolescência, olha pulei a cerca. Pois é, errado, volta de novo. Olha só, e a tua família era grande? Grande. Músico do Bangu. Ó. A torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu. Ah, isso é muita alegria. Aí é pular cerca, é emocionar demais, né? Haja coração. Mas, flamenguista que se cuide, porque meu Bangu ainda vem. Romão, e a tua família era grande? Sim, eu tenho uma família grande. Eu sou de 4 irmãos, somos 3 irmãos, ou no total de 4. Meu pai e minha mãe. E primos, muita gente, Niterói toda, não só Niterói, São Gonçalo também. Então, você tinha primo e primo. Você brincava de médico com as suas primas? Olha, a gente brincava de médico, sim, a gente brincou de médico com as primas e com os primos também. Com todo primo? Mundo, todo mundo brincava. Um era enfermeiro, outro era o maqueiro. Raro. Eu sempre gostava de ser um pouquinho o médico. O médico? Eu fazia as consultas. Eu brinco de médico até hoje. É bom! Ainda mais com a prima. Sim, eu brincava com a prima também. Eu fazia... É um espetáculo brincar de médico. E é uma brincadeira que as saudável. Crianças... Super. Que você já começa pelo cuidado. Calma. Desde pequenininho. Calma, né? Sim. Você tem que ter esse cuidado. A brincadeira é um cuidado. Calma, sim. Jogar é um cuidado. Isso tudo faz parte da medicina. Calma. Do médico. Eu falava, olha, vamos brincar de médico hoje. Não, medicina não é doença. Medicina é saúde. Sim, saúde. Então, o brincar de médico é muito bom, né? Nossa, brincar de médico, brincar de hospital, brincar de... Até de panelinha, porque o médico come. Calma. O enfermeiro come. Bom, o nutricionista come. Comer é bom. Comer é bom. Oh. Por isso que a gente brinca ali com primo, com prima, porque todo mundo vai comer. No final, todos comem. Né? Claro que sim. Olha só, e a tua adolescência? Pois então, a minha adolescência foi uma das adolescências assim, eu era terrível. Pulava cerca? Pulava cerca e eu sempre tinha acreditado assim, a cerca nunca cerca o circo. Você joga a lona, mas cercá-lo você nunca vai poder cercar. É verdade. Entendeu? E a minha adolescência não dava para ser cercada. Eu já com meus 14, 15 anos, eu já ganhei estrada, né, porque eu pegava onda e andava de skate, então a gente andava o Brasil, o Rio de Janeiro inteiro, afora, fazendo as nossas brincadeiras de skate, que eu gosto muito.
até hoje. Ainda dou minhas voltas. Dá voltinha ainda? De skate todo final de semana. E voltinha? Dou a volta também, faço tá. a volta em volta da cerca. Você sabe que outro dia eu estava andando de skate, aí eu já tô com 57 anos. E Nem parece. Não parece, aquilo que eu tô falando. A garotada lá, até eu cair, não parece. E eu andando de skate, feliz da vida lá, só garotada, né? Pô, todo mundo me olhando e eu dou uns cliquezinhos, eu faço umas loucuras no skate. Mas só que nesse dia eu escorreguei e caí. Nisso que eu caí, eu não sabia que eu tinha 57 anos. Quando eu caí, e a garotada, e aí, fala Romão, e aí, coroa, manda ver. Quando eu caí, eu escutei assim, o vovô caiu. Eu, caraca, que isso? Aí eu... Tio! Aí, não, tio, tudo bem, agora o vovô caiu. Aí eu fiquei na minha, assim, eu pensei, e ouvindo as estrelinhas, porque eu tinha caído, me machuquei, ouvindo as estrelinhas, eu falei assim, isso é sonho, eles não estão me chamando, eu não tenho a cidade que eles estão falando, eu não sou o vovô. Mas aí eu levantei, cheio de dor, mas levantei, quem caiu aí, cadê o vovô? Aí o pessoal, não é contigo não, foi outro que caiu lá, ó, foi outro. Eu falei, beleza. Aí dei uma voltinha e meti o pé, porque não dava pra ficar. E olha só, Romão. Ou seja, a adolescência, ela continua até hoje. Claro que sim. De uma certa forma, Claro ela está o tempo inteiro. Até porque eu não consigo muito rotular esse processo. Você é adolescente, eu sou adolescente aqui pulando na cerca. Sim. O programa não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É como a vida. E a vida, você é um adulto, ou adulto. Quando o adulto resolve alguma coisa, ou certo ou errado, a sua criança interna sorri. Então a criança é fundamental para pular a cerca. Quando ela pula a cerca, você é feliz. É verdade. Toda vez que você consegue pular cerca, é sinal de que você está com uma criança viva em você. Claro que sim. Ela não sai de você, ela está o tempo inteiro. É como no teatro. Você já deve ouvir falar que o ator incorpora. Incorpora, eu sei. Eu já não trabalho com incorporo. Eu incorporo, eu que incorporo na incorporação. Sim. Eu coloco o personagem na minha frente, a criança, e aí eu entro nela. E aí eu atuo. Então, ou seja, ela está aqui o tempo inteiro. Sabe aquela criança lá em 1960, que era o Daniel? Ela está aqui o tempo inteiro, brincando, pulando aquaqui, pulando ali, para lá e para cá. Aí do outro lado tem uma criança pulando. Por isso que são os nossos hereis. Por isso que o programa... Pois é, pulando a cerca. Pulando o tempo inteiro, porque está aqui, ó, do lado da gente, o tempo inteiro tem uma criança aqui rondando. E é o que faz a gente rir, olha. Inácio, mostra a cerca que a criança... Que a criança pula. Olha só. Porque você brincou de elástico quando era pequeno, Daniel? Brinquei. Que botava assim, tinha que ficar pulando o tempo inteiro. Aquilo era uma cerca. Então, a gente aprendia a pular desde cedo. Então, Romão, o seguinte. Aí você adulteceu. Adulteceu é ótimo. Português marçaliano. Olha só, você foi à UF, a nossa Universidade Federal Fluminense. Você foi estudar e já era ator, pelo menos na ideia. Como é que foi a tua trajetória quando entrou na universidade? Pois então, eu estou nessa universidade aqui desde da década de 70, quando meu irmão veio para cá estudar. E aí eu comecei a fazer alguns cursos de extensão aqui, isso com meus 14 até os meus 18 anos. E aí aos 22 anos eu vim para cá como trabalhador. Eu não vim estudar aqui, eu estudei em universidade fora. E aí eu comecei a trabalhar aqui como técnico em nutrição e dietética. E de lá para cá venho fazendo um trabalho relacionado à arte, consegui trazer a arte para dentro da saúde, que é onde eu estou hoje, trabalhando como técnico em nutrição, mas voltado para a arte, dentro da pediatria lá do Antônio Pedro. Então vamos lá. O Romão é ator. Fala da tua trajetória de ator. A minha primeira pergunta é o seguinte: o ator entrou em você ou você entrou no ator? Pois então, o ator ele estava presente o tempo inteiro do lado de fora. O tempo inteiro do lado de fora. E aí, em determinada época da minha vida, eu resolvi entrar nele. Eu que entro no ator. Quando foi isso? Nossa, com 12 anos,
A primeira vez que eu subi no palco, eu tinha 12 anos. Eu fui fazer balé. Eu, com 11 anos, entrei para uma escola de balé aqui de Niterói, que hoje tem aí o Fanny Peçanha, mas na época era... Esqueci o nome da professora, enfim, uma professora, e ela me chamou e eu fui fazer balé com ela. E aí fiquei 1 ano, 2 anos, no segundo ano eu subi para fazer a minha primeira dança. E aí, a partir daí, eu tomei gosto pelo palco. Mas só vinha subir de novo, eu já estava no palco mesmo, no palco italiano, que era o palco da UF, no teatro da UF, foi quando teve um curso aqui na universidade, um curso técnico. E aí eu entrei, comecei a estudar teatro ali, e a partir de 1986 eu me transformei num ator mesmo. Aí ele saiu de fora e veio para mim. Então, você estava na UF, tentando ser ator, e estava na pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro, na pediatria. Na pediatria. E qual foi a tua primeira peça? Minha primeira peça como profissional foi o Inspetor-Geral. Do Gogol. Do Gogol. E o meu personagem era o criado. Até porque ao longo da trajetória, ser negro como ator a gente sempre coloca a gente em papéis periféricos. Não sei. Raramente você consegue. Eu tenho hoje conseguido fazer alguns papéis que não, mas em regra geral. Então, e o meu personagem era o criado do Inspetor-Geral. Então vamos falar o seguinte: o Brasil é um país racista, machista. Você teve episódios de racismo na tua carreira? O tempo inteiro. Fala disso. O tempo inteiro. Esse é um grande dado, porque todos os personagens que eu sou chamado para fazer, eles têm sempre a minha característica, a característica do empregado, do bandido. Do preto? Do preto. O lugar do preto. Eu tenho o meu lugar. Eu jamais me chamam para fazer. Olha só, eu estou falando do preto porque o IBGE classifica preto, branco, índio e pardo. Então é preto. E como é que você sentiu ou sente essa discriminação porque é preto? Como eu sinto a discriminação? Sim. Eu até devolvo a pergunta, porque sentir a discriminação enquanto preto, ela hoje está num lugar comum. Todo mundo consegue identificar isso. Difícil é o branco se manifestar sobre isso. Mas o que eu sinto hoje eu não sei como te dizer, mas Romão, eu estou falando o seguinte: você colocou quem sempre colocaram de personagem periférico. Sim. O branco é o principal. E em termos de atuação, branco, preto, amarelo, vermelho, são pessoas igual, mas você fica em segundo plano. Isso deve encher o saco, deve apurrinhar, deve ser uma sacanagem. Sim. Então eu queria que você colocasse aqui agora, não como ator, como o homem, pessoa, que você sente dessa sacanagem. Pois é, o que eu sinto ou melhor, eu transformo isso numa tentativa de luta. Numa tentativa, cada vez que eu faço um papel, hoje, por exemplo, nos meus trabalhos, eu procuro chamar pessoas negras, pessoas pretas para estar trabalhando. Eu tento mostrar para o branco, olha, eu estou aqui, mas eu não posso mais estar da maneira como você quer que eu esteja. Ou se eu estiver, eu vou... Por exemplo, eu fiz um trabalho agora, muito legal, que eu faço um pai de santo. E o pai de santo, ele não tem nem aqueles trejeitos que o branco coloca que acha que a gente tem. E o meu personagem, ele foi criado da maneira como eu vejo, como é o pai de santo. Eu não fiz caricato, como você vê todos os pais de santo, que qualquer... Está sempre caricato. É viado. Eu não fiz dessa forma. Mesmo se fosse viado, ele teria dignidade. A questão é a dignidade. Mas aí eu repito sempre, por que o branco sempre está colocando, ele quer que a gente esteja sempre nesse papel? Ele não consegue se desvincular. Por isso que a discriminação, eu não tenho muito o que dizer. O branco é que tem que dizer. Sim. Como que ele vê isso? Como é que ele se coloca diante disso? Eu falar de o viado, na verdade, o correto é homossexual. Mas
A conotação é pior, é viado. É pior ainda. Ou seja, então, olha só, você falou que é uma luta. É uma luta. Uma luta. Uma luta diária, o tempo inteiro. Então, olha só, essa luta é uma verdade de pular a cerca. É pulando a cerca que se consegue. Então, qual foi o teu menor momento em atuação teatral? O melhor? É. Foi com quer dizer, todos os espetáculos que eu faço, eu gosto muito, mas o melhor para mim foi, eu até tive aqui na época, foi um espetáculo que eu disputei no Brasil inteiro, um personagem, que era para fazer um personagem árabe, e gente do Brasil inteiro, era um personagem branco, e eu fui chamado para ser o personagem. Você parece árabe. Pois é, e eu fui chamado para fazer o personagem. O árabe não é branco. Não é branco. E eu fui lá e o diretor, o cara que escreveu a peça, ele falou, eu quero ele. E eu fiz o Brasil e fiz França. Fiquei 5 anos trabalhando lá fora com esse espetáculo, com o personagem. Qual o nome do espetáculo? Le Retour au Désert. É o Retorno ao Deserto. Né? Então, eu fiquei fazendo esse trabalho. Foi um dos trabalhos assim mais importantes para mim. E o teu pior momento? O pior momento? É. Nossa, no teatro? Ou na vida? No teatro? No teatro foi... Não sei te dizer. Não sei qual o pior momento. Porque o pior momento do teatro para mim é o processo. Quando você está antes de estrear ou antes de começar a fazer. Por exemplo, esse trabalho que eu estava fazendo, você fica, todas as vezes que eu vou fazer um teste, você morre de medo. Porque eu sei que o meu personagem... Não, mas isso para todo mundo. Claro, sim, mas aí que eu te falo, pro preto é mais ainda. Chegou. Porque eu só vou descobrir se tiver um personagem preto. Eu só posso fazer o personagem característico de mim. Eu jamais vou poder fazer, a não ser que seja uma peça de negros, que aí o cara vai, bota, como teve uma novela, aí bota mas bota sempre em destaque. Eu não consigo estar em nível de isotopia, em relação de poder. Nível de quê? Isotopia. Chique, hein? Eu ouvi essa palavra, achei linda. Eu desde criança tinha umas palavras, é que nem a primeira vez que eu ouvi esternocleidomastoide. Eu chegava na sala de aula e falava, professor, na aula de biologia, no Pio 11 aqui em Niterói, aí eu chegava na aula, eu era o único, aí a gente volta a falar sempre da questão do racismo ou da pretude, é porque eu sempre estou em destaque, de uma certa forma, porque eu era o único aluno preto da sala. Sempre é o único? Sempre, no máximo. Professor jamais. Você acredita que eu só fui ter um professor agora, no mestrado, que eu fui ter um professor preto? Que até então eu nunca tive na minha vida. Mas voltando, aí eu chegava na sala de aula, eu mal entrava, o professor chamando os nomes, professor, só um instante de eu responder, é que eu estou aqui com uma dor no esternocleidomastoide, que está puxando, aí ele fazia igual você, repete, vocês estão vendo? Olha como ele é inteligente, aí... Olha que preto de... Isso, exatamente, a ideia era essa, e você, sem querer, você fazia esse jogo, você acaba fazendo esse jogo. Exatamente. Você vai nesse jogo até para sobreviver. Né? Você tem que se colocar como o que está além, o tempo inteiro. Você vem, você é cooptado para isso. Hoje, aos 57 anos, já tento trabalhar isso, não tanto mais em mim, mas nos meus filhos que estão ao meu redor, para eles terem essa noção de que o esternocleidomastoide não precisa ser mais um recurso para eles se colocar. Se aparecer. Apareceu para demonstrar o seu saber, entendeu? Saber. Olha só, saber do branco. Saber do branco. Acaba sendo branco, tudo branco. Tudo branco. Tudo branco. Tudo que a gente tem é branco. E o mundo é branco. Aí que vem a isotopia. Porque a isotopia não é isonomia. A isonomia é direitos iguais. A isotopia é o poder. É você poder... Poder branco. Você está disputando o poder e você nunca vai estar disputando de igual para igual. Nunca? Ainda a gente não está. Ainda. Bom. Porque até então colocam a gente. É só você ver, de 2 anos para cá, mudou tudo. Esse governo atual. Para pior? Nossa, é só você lembrar que as empregadas domésticas recentemente puderam assinar suas carteiras, aí agora veio o governo, lança
aprova no Congresso uma nova lei em que a gente passa a ser autônomo. Ou seja, tudo aquilo que elas buscaram, que se buscou, foi para os cucuê. E quem são? São as pretas. Claro, que vão estar sempre entrando pelo cano. Então, olha só, você tem razão. Mas vamos adiantar. Adiantar é pular cerca. Sim, claro. Pulando e pulando. O trabalho que você faz na pediatria do hospital. Pois então, o trabalho que eu realizo lá é o trabalho de trazer a saúde pelo cuidado da arte. O que é isso? Por exemplo, eu quando chego na enfermaria, eu faço aquela pergunta primeira que eu fiz para você: como é que você dormiu? Acordou bem? Dormiu bem? Vamos passar o dia bem? Esse é o meu primeiro momento quando eu chego dentro da enfermaria, e aí as crianças começam a se relacionar comigo. A partir dessa relação, eu começo a ter um cuidado melhor com ela, e usando a brincadeira. Que o brincar é uma coisa muito séria. Sim. É muito séria. E aí eu faço isso, eu cuido da alimentação delas, usando como recurso o teatro ou o jogo teatral. Pois é, o que você está fazendo, eu fiz no Getulino. Pois é, você começou, a referência. Depois na maternidade e finalmente do Centro de Saúde Santa Rosa. Bom humor, sim, brincadeira, sim, não tem nada a ver com a doença. A doença começa... Eu vou falar o seguinte: medicina começa com arte, depois com ciência. Ciência é um treinamento. Arte é chegar ao outro. Sim. Com mau humor, com cara de urubu, é horrível. Uhum. Eu não consigo chegar, não consigo incorporar aquele personagem. Não é? Uhum. Então, esse trabalho com bom humor, com arte, com a alegria, tem que acabar com aquele cartaz que o hospital tem, com aquela enfermeira nazista. Silêncio! Dentro da pediatria hoje não tem silêncio. Se chegar no Antônio Pedro hoje, você não acha silêncio. As pessoas pensam que não estão no hospital. Pois não, silêncio é morte. E vida é barulho, alegria, confusão. E no espaço da dor. Imagina, porque ali é um espaço da dor. Não, e o pior... E hoje ele passa a ser um espaço do corredor. Que no corredor a gente bota tudo para fora. Então, o pior lugar do mundo, eu acho que é o hospital infantil com doença grave, difícil. Se lá, no pior lugar do mundo, a gente consegue mudar, porque não vai mudar o mundo. Então, coloca no corredor. Uhum. Para a rua. Rua. Na rua tem saúde. O hospital é o lugar, o centro de saúde, não é o centro de saúde, é o lugar do tratamento à doença. É só saúde, educação, justiça, pular cerca. Sim. Pular cerca é saúde o tempo inteiro. Então, a saúde está fora. Uhum. Lá está a doença. Legal. E você sabe que lá, isso tudo que você falou, se você chegar, eu estou te convidando para a gente ir lá na enfermaria. Vou lá. Passar uma manhã lá. Até porque a gente, muitos profissionais que tem hoje, que começou lá no Getulinho, que é a pedagogia hospitalar. Então a gente faz um trabalho com as crianças junto com os professores. E as crianças hoje, que estão hospitalizadas, elas gostam de estudar. Claro, toda criança gosta de estudar. Claro, né? Toda criança está apta à educação. Talvez não essa educação branca, talvez a gente comece a repensar isso. Mas a criança está apta. É o que eu falei ontem para um amigo meu, professor. A criança, quando ela acorda de manhã, um adolescente, que todo mundo fala, adolescente não quer nada, não quer estudar, e de periferia. Se ele vai até a escola, é porque ele quer estudar. Agora, se lá dentro da escola ele não consegue ter toda a estrutura que ele precisa, ele chega lá dentro e ele vê uma realidade que não é dele. Então ele vai embora, vai brigar, ou vai bater no professor, eu não sei. É uma coisa a se pensar. A criança vai para a escola. O grande problema desse país é educação, 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 de 1 a 10. O 11º pode ser saúde. Sim. Educação não é só a escolinha, é cultura, é arte, é ciência. É muito mais dar uma hora, uma horinha, um quadrado
com várias pessoas, decorando as coisas. Então, a escola, na minha visão, é outra coisa. A escola. Vamos falar, você está agora fazendo uma peça. Mas deixa eu te falar uma coisa. Fala! Falou de saúde, essa cerca ela tem que ser pulada. Porque a primeira vez que eu me interessei pelo brincar, que a gente usou agora essa palavra brincar, dentro da enfermaria, e da importância, que a brincadeira é muito importante. Claro, sim. Na nossa vida o tempo inteiro, senão a gente não pulava cerca. Pular cerca é brincar. Foi a primeira vez que eu, dentro do hospital, eu fui fazer uma brincadeira com uma criança. Isso há 23 anos atrás. Eu cheguei para a criança. A câmera dá para focar aqui para mim? Eu tenho esse palito aqui. Sim. E cheguei para a criança. E falei assim, você está vendo essas cores? Aí mostrei dos dois lados para ela. Daniel, põe a mão em cima aqui para mim, por favor. Aonde? Aqui, pronto. Segura, ó. As cores sumiram. Sumiu. Você está vendo? Só que aí, o que eu fiz? Eu fiz isso, sumiu. Aí a criança foi... Engole essas cores, por favor, Daniel. Está na sua mão. Come ela. Olha, isso. Focou aqui em Daniel. E fui embora. Deixei a criança. Detalhes, foi de manhã. Na parte da tarde, o pessoal me procurando dentro do hospital, porque a criança não queria fazer cocô, porque ele tinha comido minha bolinha. Então ele estava com medo que a bolinha caísse no vaso e eu não tivesse mais a bolinha para brincar. Então tiveram que me achar para ele me devolver a bolinha. Aí eu cheguei pro menino e falei, assopra aqui. Aí o menino assoprou, assopra aqui, por favor. Olha, na mesma hora a bolinha voltou e ele correu pro banheiro. E fez o cocô dele. Aí a gente foi ver o quanto que é importante a brincadeira e como que é sério. E dentro do hospital. Você não pode chegar no hospital e fazer uma brincadeira com uma criança que está doente sem saber como que você vai resolver aquilo. Ô, Romão, passei 25 anos tentando resolver isso e estou tentando. Eu trabalhei com um médico, aluno psiquiatra do hospital todo infantil. Durante 7 anos, por exemplo, conto com você, imagine encantamento, foi referência nacional. A gente conseguiu diminuir o tempo de internação anual de 30%. É um número desse tamanho. O Getulino tem a criança e a mãe. Todo mundo eu tinha lá da enfermaria, mesinha, doação, voluntário, tinta, com a mão, pá, a zona, contra uma zona. Isso é bom demais. E a alta era mais rápida. Uhum. E o principal, as mães tinham um comportamento mais infantil que a própria criança. Incrível isso! Porque vem da periferia. O objeto que a gente dava doação, ganhou cobertor, boneco, é o do livro. Eu li no berçol de livro e coloquei biblioteca e isenção de detida. Pode roubar. Eu fiquei apaixonado pelo seu trabalho. Todo mundo pegava o livro. Sabe por quê? Porque hoje o objeto que não tem na periferia. Até pegavam vários livros para enfeitar, mas é no livro. O livro é o objeto principal da criança e do adulto. No Brasil, infelizmente, o livro tem baixa. Lá embaixinho. Muito bom. Deixa eu só dar um dado sobre essa questão da relação da mãe na enfermaria, o acompanhante na pediatria. Quando você consegue levar a arte lá dentro e consegue trabalhar a arte como educação, os pais ou os acompanhantes, eles querem participar. Sim, olha. Imagina se esses pais pudessem assistir uma aula com as crianças no colégio. Então olha só. Nossa, é demais. Então, vou dar uma sugestão. No Getulino, eu consegui arranjar um quadro, uma madeira. As mães, quando desenhavam, tinham um desenho mais primário que a criança. Eu colocava todos os desenhos das mães no quadro. Na hora da visita, a mãe ficava extasiada, porque era a primeira vez na vida que ela tinha uma coisa pública meio... Uma exposição. Exatamente. Uma exposição. Com a mãe. Uma exposição boa demais. E aí a mãe mostrava o marido, o tio, o papagaio. Isso é importante. Nossa, a mãe, você conseguia abraçar todo mundo. A mãe tem que levar esse hospital, a ideia do hospital, da saúde, para casa, para a periferia. Isso é importante. A criança já leva.
um importante é a mãe. A mãe, eu acho que a principal figura de uma pediatria. Sem dúvida. Posso mostrar uma coisa sobre isso que você está falando? Pode. Eu criei uma cartilha, um produto, chamado Cuidando com Cuidado é Cuidar com Amor, que é um produto do meu mestrado. Aí uma cartilha onde ensina a ter essa relação de cuidado dos profissionais e das pessoas que estão acompanhando e com as crianças. É um jogo entre todo mundo, é um grande jogo, que é isso que você acabou de falar. Que bom. Entendeu? E aí essa cartilha eu estou desenvolvendo ela, foi agora, acabei de terminar o mestrado, aí estou montando ela para a gente tentar implementar lá no Antônio Pedro. Tarcísio, vamos fazer isso, hein? Então, vamos fazer isso no Antônio Pedro, hein? Então vamos pular assim. Cidade Amorosa. Amorosa é uma pequena cidade no coração do Brasil. É uma peça de teatro. É uma peça de teatro infantil que vai estar estreando esse final de semana no Teatro do Parque das Ruínas, onde eu sou o ator, onde eu incorporo no personagem, não ele que vem em mim. Parque das Ruínas, localiza. Parque das Ruínas fica na cidade de Santa Teresa, em Santa Teresa, na cidade do Rio de Janeiro, do lado aqui de Niterói, pertinho aí da Alemanha, mais perto ainda aí de Paris, pertinho ali ao lado de Amsterdã e próximo da África do Sul, próximo ali de Angola. É uma cidade muito bacana. O Parque das Ruínas é um lugar muito legal. E você é um ator principal? Eu sou o ator. O ator principal são os bonecos. Sim. São 30 bonecos que a gente está em cena, eu e a Telci Ruas, uma atriz aqui de Niterói, talentosíssima, com a direção da Fátima Café e texto dela também, os bonecos confeccionados por Fátima Café. E a gente vai estar falando sobre essa cidade, que é uma história da Jumentinha e do Zé Brancão. Porque o Zé Brancão ele se transforma em o lobisomem. Seu Tonhão é o pai da Jumentinha, que é apaixonado por quem? Pelo Zé Brancão, que é o lobisomem, e vem-se a descobrir que ela é a mula sem cabeça. E a mula sem cabeça, ela solta um fogaréu dos infernos, labareda alta, que cobre tudo, mas tão alto, que nem se vê nada. Por isso que ela não tem cabeça, Daniel. Não é porque ela não tem cabeça, não, que a fumaça que cobre ela é tão alto, mas tão alto, que não dá para ver a cabeça dela. Entendeu? Não é a mula sem cabeça. Então, aonde é o horário? Amorosa, uma pequena cidade no coração do Brasil. Todos os domingos de setembro, estreando agora dia 3 e finalizando no dia 24, às 11 horas da manhã. O ingresso está R$ 30 e quem avisar que assistiu a esse programa tem um desconto de 50%. Em nome do Daniel, em nome da saúde, em nome dessa equipe maneira que está aqui, que vocês não estão vendo, mas uma galera então, maneira que eu dá gosto de falar aqui. Que não tá, olha aqui, vai mostrar. Mostra esse povo aí bacana, se esconde não. O povo que recebe bem em Niterói. Olha aqui, olha o Zé sorrindo. Lohane! Olha só, olha o som. Muito bom, muito bom. Uma equipe muito boa. Adorei estar aqui com vocês. Espero, estão todos convidados para levar seus filhos lá para assistir esse espetáculo, que é muito bacana. Todo domingo de setembro, no Parque das Ruínas, às 11 horas, em Santa Teresa, que é um lugar lindo. Você conhece, Daniel? Conheço. É um lugar maravilhoso. Hoje lá você pode passar o dia inteiro, que você vai ter atividades para curtir nesse espaço. Então, a tua carreira de ator começou aos 12 anos, foi no hospital também, e a luta para conseguir o personagem que não é a periferia, o empregadinho, é sempre menor. Isso é uma luta. É uma luta diária. Não que você não possa fazer o papel. Você pode. O problema é que você não faz outros papéis. Mas todo papel é bom. O ator ele quer atuar, né? O ser humano que fica às vezes naquele dilema. Eu estou falando o seguinte: o autor numa peça teatral, um espetáculo, geralmente é uma pessoa branca, coloca o branco como o centro do mundo. Exatamente. Então a periferia é o preto. É o preto. Né? O preto escravo, o preto analfabeto, o preto periférico. É o lugar dele. Mas o branco que escreve a peça.
Sim. Inclusive, ultimamente, você tem tido peças que são escritas por brancos, falando sobre o negro. Sim, mas o branco que diz que Ele que diz como ele tem que ser. Aí você fica, peraí. Mas ele acha que ele está fazendo o máximo. Sim. Olha só, as cotas na universidade, esse ano, a Universidade de São Paulo, o USP e a Unicamp, resolveram dar cota. Eles perceberam, não tinha, perceberam que a cota era um discurso do preto. Não é o discurso acadêmico do branco, que tem outra visão. Então, eles agora perceberam que quem sofre a questão é o preto. Se tiver um desempregado branco no preto, quem vai sofrer mais? Carlos. Claro. Então, as cotas, que é ainda um pequeno espaço de conquista, tem mais, né? Muito mais. E você colocou que o teatro é uma forma de conquista. Sim, é uma forma de conquista. E como as cotas também, elas não foi, é uma luta do negro, é uma luta do preto para conseguir esse espaço. Mas eu acho que hoje a gente tem um problema maior, que é a questão do branco começar a se pensar sobre esse seu racismo, sobre a sua forma de fazer o racismo. Eu acho que porque eu não tenho nenhum tipo de problema. Quem tem problema hoje é o branco, porque ele não consegue se entender como racista. Na hora que ele se entender, talvez as coisas ficam super bem. Então, mas a gente vai pulando essa cerca. Né? Pois é. Então, olha só, aqui no Brasil, na América do Sul, o negro chegou como escravo, como na América do Norte. A Europa sempre foi um continente branco e hoje está recebendo muçulmano. Igual você pensou na área. E agora? Tem que mudar. Tem que mudar. Provavelmente daqui a 20 anos o presidente da França vai ser um partido muçulmano. Sim. Em Inglaterra. Então tem que mudar. Olha só, vamos 45 minutos. Nossa, passou muito rápido. 15 minutos no dentista é 5 horas. 1 hora no motel é nada. Não. Então, vamos terminar. Vamos convidar o Romão outra vez. Obrigado, Daniel. Vai ser um prazer. Falar com o nosso produtor, trazer você de novo. Vamos terminar o programa Pula na Cerca, cantando. Cantando? 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Qual o ritmo que você vai dar? De Cidade Amorosa. De Amorosa? 1, 2, 3, pulando a cerca com você. É a letra. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca. 1, 2, 3, pulando a cerca. Com vocês, amor. Mais uma vez. Com vocês pulando a cerca. Oi! Com vocês pulando a cerca. Para que eu volte outra vez. Valeu! 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 Valeu, Niterói!